Meus irmãos, nós vamos para a mensagem bíblica e o tema da mensagem desta noite é pense bem. Nós vamos refletir um pouco. E o texto que eu falarei nesta noite está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 8, um texto conhecido. E nós vamos então refletir sobre este assunto. Pense bem. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Este é o texto. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, este momento, e que o Teu Espírito trabalhe, Pai, nos nossos corações, na nossa mente, para compreendermos, Pai, a Tua mensagem e aplicarmos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Existe uma área da teologia onde nós estudamos o homem, e existem pelo menos 3 linhas. A primeira linha de 3 linhas que defendem de como o homem é formado. A primeira linha, a dicotomia, de que o homem é formado por corpo e espírito. A segunda linha, a tricotomia, o homem é formado por corpo, alma e espírito. E há uma terceira linha, que defende a indivisibilidade do homem, de que nós somos seres indivisíveis. Eu confesso que eu me identifico mais com este. Mas eu também entendo que nós temos uma alma, e a alma na Bíblia é o psique, que tem a ver com as nossas emoções, né? Enquanto na dicotomia, inclusive foi a mensagem da semana passada, onde eu falei sobre o comportamento e o coração. Pastoreie o seu coração, foi o tema na semana passada, e que nós devemos sondar o nosso coração, porque as nossas atitudes vêm dali. E hoje nós vamos falar sobre o emocional. E é uma coincidência, não foi intencional, mas vamos conversar sobre este assunto. Pense bem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está concluindo aqui então a sua carta aos Filipenses, que foi a mesma carta que eu utilizei na mensagem de hoje pela manhã. Ele estava preso e ele então orienta aquela comunidade da Europa, daqueles cristãos que estavam sendo também bastante perseguidos porque Paulo prega Jesus como rei. E por ser uma comunidade de soldados, entre aspas, apontados, então eles foram bastante severos na perseguição por não concordarem sobre Jesus Cristo como o rei. Então aquela comunidade, ela sofre uma perseguição. Paulo, mesmo estando ali pensativo sobre uma possível execução, ele afirma que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. E aqui na conclusão da mensagem, depois de orientar a igreja que estava dividida na verdade, 2 irmãs na igreja estavam com pensamentos divididos, ele orienta que haja então uma orientação para que estas 2 irmãs pudessem pensar em unidade. E aí orienta a igreja também sobre a ansiedade, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade,
E por fim, então aqui ele encerra orientando a igreja sobre como ela deveria, então, o que ela deveria ter em sua mente. E a orientação de Paulo foi exatamente isto: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, se encontra em Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdade, isto precisa ocupar a nossa mente. Tudo que é respeitável, o significado no original é aquilo que é digno de respeito. Isto também precisa ocupar a nossa mente. Tudo que é justo, do grego de Caia, pensar em harmonia com o padrão divino de Deus, de santidade. Então, aquilo que é justo, que tem a ver, que é um dos atributos do nosso Senhor. Deus é justo. Tudo que é puro, o que é moralmente limpo e imaculado, possivelmente o apóstolo Paulo aqui, pensando numa orientação sobre a questão da pureza sexual, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, ou seja, agradável, concentrar-se no que é bom, e tudo que é de boa fama, que significa aquilo que soa bem. Existem coisas que não soam bem, e que essas coisas não devem ocupar a nossa mente. Altamente respeitado, de boa intenção, refere-se à bondade, cortesia, ao respeito pelos outros. Boa fama também deve ocupar o nosso pensamento. Então, a proposta desta mensagem é nós meditarmos sobre o que deve, então, predominar na nossa mente. Por isso o tema, pense bem. Meus irmãos, existem dois tipos de pensamentos que eu quero trazer aqui. Pensamentos de boa qualidade e pensamentos de má qualidade. A gerência dos nossos pensamentos, ela é pessoal. Ninguém pode administrar aquilo que pensamos para nós. Quem cuida daquilo que vai predominar em sua mente é você. E a verdade é que com o tempo, nós vamos criando alguns hábitos na nossa mente, e ali sozinhos, que se nós não cuidarmos, poderá predominar maus pensamentos. Por exemplo, quando deixamos de perdoar alguém e lembramos daquela pessoa, então ali pode predominar um mau pensamento, né? Um rancor, uma mágoa, algo que foi até pequeno, mas que a gente não engoliu. Então isso, quando nós não tratamos, pode predominar, então, um mau pensamento, né? Um pensamento de má qualidade. E como a gerência dos pensamentos é sobre nossa responsabilidade, cabe então uma reflexão sobre este assunto. Colossenses capítulo 2 diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pensarmos nas coisas do reino de Deus, as promessas e as maravilhas que ainda estão para acontecer, a esperança da salvação, do encontro daqueles que já partiram com Cristo, com Jesus, de que nós iremos nos encontrar com eles, a palavra do Senhor, os textos bíblicos, nós podemos alimentar a nossa mente com a boa palavra, com as coisas boas. Às vezes nós nos pegamos pensando sobre as coisas de ontem, que aconteceram, e aquilo pode trazer um sentimento de frustração ou de anseio,
nos pegamos também pensando no amanhã, nas coisas que irão acontecer, a pré-ocupação. E se pararmos para pensar, nós estamos pré-ocupados apenas na nossa mente, né? Estamos preocupados. E quando já passou, estamos pós-ocupados. E acabamos esquecendo de abrir a caixa de presente, que é o dia de hoje. O próprio nome já diz, é um presente. E às vezes nós deixamos de viver o presente por causa dos pensamentos do passado, ou pensando nas coisas do futuro, e que a verdade, o que nós temos é apenas o agora, né? Então nós temos que gerenciar isso. Muitos pensamentos do passado ou sobre as coisas do passado pode gerar depressão. Não estou dizendo aqui que a depressão é apenas causada por isso, tá? Mas também muita preocupação sobre o futuro pode gerar ansiedade, né? Um exercício, inclusive, contra a ansiedade é nós pensarmos nas coisas que nós fizemos ontem, porque aí desacelera o nosso pensamento sobre as coisas que ainda virão. E por fim, o comportamento, então, os tipos de pensamentos, a gerência dos nossos pensamentos e o comportamento mediante a qualidade dos nossos pensamentos. Provérbios 23, no versículo 7 diz: pois como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Nós fazemos aquilo que nós pensamos, ou a partir daquilo que pensamos. Na semana passada, eu citei aqui uma frase do pastor Sacha Mendes: nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E tudo isso tem a ver com aquilo que está na nossa mente, que produz desejo. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas aquilo que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração saem os maus pensamentos. Então aquilo que eu penso possivelmente me levará a um comportamento. Se um pensamento preocupante, ansiedade, medo. Se um pensamento frustrante, tristeza, desânimo. Se um pensamento sobre a resposta de oração, alegria, ânimo. Deus respondeu às minhas orações. E se um pensamento de gratidão, adoração ao Senhor, um sentimento de júbilo. Os ataques dos malignos também vêm em nossos pensamentos. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Podemos ter pensamentos maus, infelizmente, porque o pecado habita em nós. Mas podemos ser também alvo de Satanás, enviando propostas de pensamentos. Então nós temos que nos policiar. Recapitulando, os pensamentos de boa qualidade e de má qualidade. A gerência dos nossos pensamentos está sobre a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade. O comportamento mediante a qualidade dos nossos pensamentos, possivelmente, aquilo que você pensa, você é. E os ataques malignos também podem ser alvo em nossos pensamentos. Então, quais são as 4 orientações sobre os nossos pensamentos que nós podemos extrair destas verdades, desta orientação do apóstolo Paulo? Nisto pensai nas coisas do alto, e pensai em tudo isso que é verdadeiro, amável, de boa fama, puro. Os ensinamentos de Paulo são os seguintes: primeiro, pense bem e avalie o que está predominando em sua mente.
A primeira coisa, o que tem predominado em seus pensamentos? Quando você acorda, o que é que vem à sua mente? Os boletos? Né? O que predomina em seus pensamentos? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Nós podemos contar com o Senhor, pedir ajuda dEle. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau que te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Senhor, faça um diagnóstico, um raio-x sobre os meus pensamentos, porque às vezes nós estamos tristes e se perguntamos por quê, não temos resposta. Eu estou hoje com um sentimento de fadiga, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo. A orientação é esta: pense bem, pare para pensar. Possivelmente algo está ocupando a sua mente, que não seja bom, e que pode, consequentemente, estar refletindo na sua forma de agir. Então, pense bem e avalie o que está predominando em sua mente. Segundo, pense bem quando as informações chegarem até você. Isso aqui é uma reflexão. Quando você ouvir algo, quando você assistir algo, quando alguém trouxer uma informação para você, reflita primeiro. Não saia engolindo tudo, como se tudo fosse verdade. Nós precisamos ter esta prudência de ouvir uma informação e primeiro nós fazermos uma reflexão sobre aquilo que chegou a nós. O Salmo 141, versículos de 3, deixa eu ler aqui. 141, 3 e 4, vamos ver se tem. Acho que vai estar. Muito bem. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Nós temos 3 lições sobre pensar bem quando as informações chegarem até nós a partir desse versículo. Primeiro, guardar os lábios. Senhor, coloque guardas na minha boca, para eu não sair falando qualquer coisa quando eu receber uma informação. Guardando também o coração, não permitas que o meu coração se volte para o mal. Talvez, ao receber uma informação, já venha um sentimento de vingança. Então, primeiro, nós temos que refletir. E terceiro, guardando as ações, nem que eu me envolva em práticas perversas. Porque nós pensamos, sentimos e agimos. Quando nós recebemos uma informação e não pensamos, mas agimos, mas sentimos sem refletir, nós podemos agir de forma perversa, como diz aqui Salmo 141. Então, meus irmãos, primeiramente, pense e avalie o que está predominando em sua mente. Segundo, pense bem quando as informações chegarem até você. Terceiro, ensino, pense bem sobre aquilo que você dará atenção. Aqui já é seleção. O ponto anterior, reflexão. Recebi a informação e agora vou refletir. Depois da reflexão, uma seleção. E esta seleção é justamente a orientação do apóstolo Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, selecione esse combo e pense nestas coisas. É isso aqui que deve predominar na sua mente.
Ele nos orienta a pensarmos nas coisas que são do alto. Por exemplo, quando você é criticado, o que predomina em seus pensamentos? Nós temos que administrar a nossa forma de pensar sobre aquilo que ouvimos, para não sermos também atingidos por tudo ou por todos. Por isso a importância, então, de fazer uma seleção daquilo que irá predominar a minha mente. Porque o resultado é o quarto e último ponto. Pense bem antes de agir. Aqui é sabedoria. Reflexão, seleção e sabedoria. Sabedoria é você colocar em prática aquilo que você conhece. Conhecimento é uma coisa. Existem pessoas que conhecem, que têm conhecimento, mas não praticam. E a pessoa que tem conhecimento das coisas boas, da palavra de Deus, mas coloca em prática, essa pessoa ela é sábia. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pensar bem antes de agir é dar o devido espaço para Deus intervir. Às vezes nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, e quando as nossas mãos estão à frente, as mãos de trás, as mãos do Senhor são recuadas, porque nós não damos o devido espaço, como disse aqui o apóstolo Paulo em Romanos. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar, porque Deus também ele é justo, e a justiça de Deus, ele retribui a cada um aquilo que merece. Deus é amor, mas Deus também é justo. Então nós temos que pensar antes de agir, para não sairmos dando tiro para todo lado por aí, falando, agredindo pessoas com palavras. Nós temos que agir com sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoiem em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento, ou seja, pensamentos. Não confie totalmente naquilo que você está pensando e achando que é a única alternativa e a única solução para a situação que você está enfrentando seja apenas aquilo que você tem em sua mente. Ore antes, confie no Senhor, peça a sua instrução. E meus irmãos, não é em vão que eu estou tocando neste assunto, eu acho que até pela terceira vez, nessas últimas semanas, porque eu tenho vivido esta experiência. Porque, meus irmãos, convenhamos, é muito mais fácil nós simplesmente agirmos sem pensar. É muito mais fácil. Uma outra verdade é que na nossa mente, como é fácil predominar as coisas ruins. Como é fácil. Não é em vão que no Antigo Testamento a palavra nos orienta a colocarmos as verdades bíblicas espalhadas na nossa casa, sabe para quê? Para aquilo ocupar a nossa mente, sermos lembrados dessas verdades a todo momento, porque nós temos um coração inclinado para o mal, e como nós somos seres indivisíveis, corpo, alma, espírito,
tudo é uma coisa só. Aquilo que nós pensamos, sem dúvida, irá contribuir para as nossas atitudes. Agora, quando eu penso, mas eu reflito, quando eu penso bem, eu posso mudar o curso das minhas atitudes. Consequentemente, os resultados. Ao invés de eu ser visto, por exemplo, e aqui a reputação, como a mensagem da manhã, a reputação é... Fujamos da aparência do mal, mas o Senhor cuida da nossa reputação. Mas quando eu penso bem, respiro, dou espaço para a situação, não respondo de imediato, mas eu faço uma reflexão sobre a situação, sobre as circunstâncias, sobre a adversidade, sobre a informação que eu recebi, eu tenho a chance de agir prudentemente. E desta forma eu agrado ao Senhor, porque eu vou para a cruz. Senhor, a vontade que eu tenho aqui é por causa do meu sentimento, a partir dos pensamentos, da informação que eu recebi. Mas, Senhor, eu te adorarei, eu vou para a cruz, não agirei, não me vingarei, e darei o devido espaço para o Senhor intervir. Transforme isto em bênção, Senhor. Agora, quando eu não paro para pensar, quando eu não penso bem, e viro a mesa, aí já foi. Ainda que haja o arrependimento, eu já dei o recado, eu já mostrei o que está em meu coração, eu já mostrei a minha personalidade, ou o meu pavio, aí já foi. Eu não deveria ter agido daquela forma. Então, meus irmãos, nós não somos obrigados a reagir imediatamente. É claro que a aplicação aqui, não é, uma pessoa está em perigo, não é nessa situação, vocês estão entendendo. Mas quando eu recebo uma informação, quando eu testemunho algo, quando eu penso, eu não sou obrigado a agir imediatamente. Eu posso pensar, eu posso parar para pensar. Um exercício, meus irmãos, que nós podemos fazer sobre isso, é, por exemplo, nós imaginarmos uma situação, uma circunstância que eu posso passar. E então, eu refletir como eu poderia agir diante daquela situação. É como se eu vivenciasse a circunstância, mas fora dela. Porque durante a vida não tem como dar pause. E no momento, às vezes, nós podemos, se não refletirmos, agir sem consciência, sem pensar bem. E o resultado pode ser desagradável. Então, meus irmãos, ocupemos a nossa mente com as coisas do alto, com aquilo que é verdadeiro, puro, amável, de boa fama, aquilo que vale a pena, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz sentir bem. Ocupemos a nossa mente com hinos de adoração ao Senhor, lembranças da sua palavra, das suas promessas, a esperança que nós temos nele, a razão pela qual nós podemos confiar no Senhor, que nós podemos clamar a Ele e Ele se inclina para ouvir as nossas orações, porque a nossa atitude vai refletir aquilo que está também em nossos pensamentos. E, meus irmãos, as nossas atitudes diante de Deus contam muito. Ah, Senhor, eu agi, mas o Senhor conhece meu coração. Nós temos responsabilidade, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que fazemos. Então nós temos que
Nós temos que, meus irmãos, nós temos que contar com a intervenção de Deus. Porque há uma carnalidade, há uma carne que grita aqui. E se deixar, ela predomina. E como crentes em Jesus, filhos de Deus, nós queremos ser vistos pelo nosso Senhor como servos obedientes, como filhos obedientes. E para isso, meus irmãos, nós temos que ser prudentes. E a prudência é resultado de uma reflexão daquilo que irá predominar em nossos pensamentos, reflexão, seleção e então a sabedoria, que é o que eu vou fazer. Então eu vou agir de forma que agrada o meu Senhor. Recapitulando, meus irmãos, agora os pontos, os 4 ensinos sobre esses pensamentos. Pense bem e avalie o que está predominando em sua mente. É você e Deus. Segundo, pense bem quando as informações chegarem até você. Terceiro, pense bem sobre aquilo que você dará atenção. E por fim, pense bem antes de agir. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor, o teu Espírito que habita em nós, e tudo que desejamos, ó Deus, é que no agir nós tenhamos sabedoria. Mas nós entendemos nesta reflexão que tudo começa no nosso pensamento ou naquilo que ocupa o nosso pensamento, que pode gerar um sentimento. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a dominar-nos com o teu Espírito Santo, ó Deus, que nós tenhamos sabedoria no agir, no falar, tenhamos domínio para selecionar aquilo que iremos pensar, assistir, ouvir, seguir nas redes sociais. Em nome de Jesus, ó Deus, intervenha, dá-nos a tua direção, ó Deus, e que esta palavra, ó Deus, possa ter contribuído para que saibamos selecionar, ó Deus, aquilo que está ocupando a nossa mente e o nosso coração. Clamamos, ó Deus, a tua intervenção e que predomine, Senhor, a tua vontade em nós. Oramos pedindo estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.